Quem é o bilionário e mega investidor Warren Buffett? E quais são as 5 regras que ele utiliza e você também pode utilizar independente do quanto de dinheiro você tem? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Você Investidor. Aqui nós ajudamos investidores iniciantes a darem os primeiros passos no mundo dos investimentos. E se você quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, já deixa o seu like aí nesse vídeo e, é claro, se inscreve no canal e ativa as notificações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mega investidor e bilionário Warren Buffett e quais as 5 principais regras que ele utiliza para construir o seu patrimônio. E que patrimônio, não é mesmo, Cleiton? Exatamente. E para começar, pessoal, vamos contar então a história do Warren Buffett para que nós possamos saber aí como ele iniciou nos investimentos. Então, pessoal, o Warren Buffett nasceu em 1930 em Omaha, nos Estados Unidos. E o Warren Buffett era uma criança comum que começou a chamar a atenção por sua inteligência quando iniciou sua vida escolar, pois ele tinha um gosto por leitura muito maior do que as outras crianças. Isso começou a fazer com que ele fosse o primeiro da turma, logo ele também começou a pular alguns anos. E algo que era engraçado é que, além de ser o aluno mais novo da turma, ele era o mais inteligente e o que gostava mais de ler. E quando Warren Buffett era criança, lá com seus 6 ou 7 anos, ele já demonstrava seu espírito empreendedor, pois ele comprava engradados de Coca-Cola para revender por unidades, e com isso ele conseguia vender por um preço maior do que ele comprava, e assim ele acabava ganhando alguns cents, que na época era muito dinheiro para uma criança de 7 anos. E ele teve contato muito cedo com o mundo dos investimentos, pois seu pai era corretor de ações que foi demitido na grande crise americana. Então, como seu pai acabou ficando sem emprego, ele criou um escritório de investimentos onde o pequeno Buffett poderia ficar à vontade, inclusive foi ali que Warren Buffett leu vários livros sobre investimentos, tudo isso antes dos 10 anos de idade. E o que chama atenção foi a idade que Buffett comprou suas primeiras ações, com 11 anos. Então seu pai levou ele para a Bolsa Americana, onde ele realizou a compra das suas primeiras ações. Ele pagou em torno de $30 por essas ações e elas acabaram se desvalorizando. Logo depois, quando elas tiveram uma ligeira valorização e chegaram aos $40, Warren Buffett vendeu essas ações. O problema é que alguns meses depois essas ações chegaram a atingir $200. E pessoal, $200 em 1941 era muito dinheiro, ainda mais para uma criança de apenas 11 anos. E quem diria que esse erro iria se tornar a maior premissa de Warren Buffett? Pois foi aí que ele aprendeu que você deve comprar uma ação com o pensamento de dono, comprar uma ação sem a intenção de vender. E com 11 anos ele já teve esse erro, onde ele aprendeu na prática e a partir daí ele começou a investir com esse foco no longo prazo. Hoje ele investe há mais de 50 anos, ou seja, 5 décadas seguindo essa estratégia e ele se tornou literalmente um bilionário por seguir esse método de investimento. E agora que nós sabemos então de forma resumida toda a história do Warren Buffett, ou seja, nós já sabemos de quem nós estamos falando, vamos às 5 regras que você também pode utilizar nos seus investimentos, não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo. Então, para começarmos, até a regra 1 é um pouco curiosa porque ela tem 2 regras dentro dessa única regra. E qual ela é? Regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Então isso é de suma importância para o Buffett, tá? Por quê? Porque ele leva muito para o lado que o investidor ele tem que ter o foco de longo prazo. Porque as pessoas tratam a Bolsa de Valores como cassino, onde elas vão entrar lá com uma quantia de dinheiro e vão multiplicar aquele dinheiro numa única operação, numa única jogada e vão embora. E a Bolsa de Valores não é assim, ela não funciona dessa maneira. Então ele não gosta muito dessa mentalidade de cassino, onde que se para você ganhar muito dinheiro, você tem que apostar muito dinheiro correndo o risco de perder tudo, isso não é para ele. Então por isso essa regra é muito importante, não perca dinheiro. A segunda regra que ele julga muito importante é mantenha seus investimentos para o longo prazo. E o que ele quer dizer com isso? É que na Bolsa de Valores existe muita especulação, que seria até a parte dos traders e dos investidores. E qual que seria a diferença entre eles? É que um trader ele é um profissional, é aquela pessoa que vai ficar na frente do computador com várias telas, analisando vários gráficos e tendências do mercado o dia todo, para tentar ganhar em uma operação aí de curto prazo. Já quando se fala em investidor, em investimentos, você vai tirar um tempo para analisar empresas sólidas, para entender aquele negócio a fundo e se associar a essas empresas. Para quê? Para levar para o longo prazo, para você crescer junto com essas empresas e também fazer parte do lucro delas, receber dividendos dessas empresas. Então essa é a teoria dele, invista para o longo prazo. Na regra número 3, ele diz para você investir como se você estivesse comprando uma empresa inteira.
Então, quando você vai se associar a uma empresa, comprar ações dela, invista como se fosse o seu negócio, como se você estivesse comprando toda aquela empresa. Por isso, você vai analisar muito melhor esse negócio antes de colocar o seu dinheiro nela. Por exemplo, se você vai comprar uma padaria do seu bairro, né? A gente gosta bastante de dar esse exemplo aqui. E é um negócio pequeno ali, mas o que você vai avaliar? Você vai avaliar se aquele negócio tem lucros, se ele tem uma boa clientela, se não está endividado, se tem bons fornecedores. Então, por que quando você vai investir em ações tem que ser diferente? Porque você está investindo em empresas, você está se associando a esses negócios. Então, invista como se aquele negócio você fosse comprar ele por completo. Realmente se associe àquilo para que você possa crescer junto com aquilo no longo prazo. E um ponto muito importante dentro da regra 3 é que você não vai pagar qualquer preço por aquilo que você está investindo. Então imagine que você não vai pagar muito mais do que vale a padaria do seu bairro. Isso vale para qualquer outro bem, uma casa, um carro. Você já se imaginou ficar pagando muito mais acima do que vale um carro da tabela FIPE dele? Não faz sentido, né? Então, no mundo das ações é a mesma coisa. Você precisa entender o valor justo por aqueles negócios para que você possa investir e isso te trazer bem mais resultados. Mas não acaba por aí, né, Cleiton? Ainda temos duas regras super importantes que o Warren Buffett gosta de pregar nos seus investimentos. Exato. A regra número 4 é que o Buffett prega é que você deve investir em empresas ou negócios com vantagens competitivas. E o que isso significa? Até para facilitar, existem 3 passos para que você possa entender o que é uma vantagem competitiva. O primeiro é você se associar a negócios simples que fazem parte do dia a dia tanto de empresas ou de pessoas, ou seja, que esses produtos ou serviços sejam indispensáveis para pessoas e empresas. E normalmente isso está ligado a coisas simples. Por exemplo, você pode investir no setor alimentício, no setor financeiro, que são literalmente setores que já são consolidados no mercado e que são necessidade tanto de pessoas quanto de empresas. Esse é um exemplo de empresas e setores simples, porém com vantagens competitivas. O segundo passo para uma empresa ter vantagens competitivas é ela ser reconhecida por sua marca. Por exemplo, quando se fala em celular, será que não vem na sua cabeça a Apple, por exemplo? Quando nós falamos em redes sociais, não vem na sua cabeça o Facebook? Ou seja, esses são exemplos de marcas que conseguiram trazer como vantagem competitiva o seu nome. E é muito bom você se associar a esse tipo de empresa também. E o terceiro passo para uma empresa ter vantagens competitivas é que ela entregue valor ou experiência para o consumidor e não somente entregue o preço. Ou seja, quando uma empresa ela consegue entregar muito mais do que preço, ela entrega valor, ela entrega uma experiência, isso faz com que ela fuja da guerra de preços. Sendo assim, ela pode aplicar uma margem um pouco mais tranquila e isso não deixa de ser uma grande vantagem competitiva. E a regra número 5 do maior investidor de todos os tempos é: mantenha dinheiro em caixa. E o porquê disso? Nós sabemos que os mercados são cíclicos, ou seja, existem momentos de altas e existem momentos de baixa. Então, por que você não vai ter um dinheiro reservado para comprar ações por um preço mais barato no momento de baixa? Se o seu objetivo é investir com foco no longo prazo, você sabe que você vai passar por diversos ciclos do mercado e é muito inteligente você ter dinheiro para poder comprar boas empresas mais baratas do que o normal. E um exemplo prático para entendermos a importância do caixa foi agora a crise do coronavírus que nós tivemos em março, onde nós vimos na prática boas empresas sendo negociadas pela metade do preço. E essas são as 5 principais regras que Warren Buffett seguiu e que tornou ele um investidor bilionário, e o bom disso é que você também pode utilizar essas 5 regras para você mesmo. Exatamente. E até se falando dessa 5ª regra sobre ter um caixa de oportunidade, né, nós podemos trazer aqui um exemplo de uma loja, de uma marca famosa, de um tênis que você gosta bastante, né? Se você sempre compra daquela marca, quando aquela loja faz uma promoção, por que você não vai lá e aproveita, né? E aproveita para comprar mais barato? Então, no mercado financeiro, os ciclos acontecem, como o próprio Cleiton falou. E são nesses momentos que, se você já identificou que existem empresas boas, essas empresas vão se desvalorizar e elas vão estar um preço aí promocional, onde você pode aproveitar para aumentar a quantidade de ações na sua carteira. E isso vai possibilitar uma grande valorização da sua carteira de investimentos depois que esse ciclo de baixa terminar. E se formos analisar bem, né, Cleiton, essas regras não são tão complicadas assim. Como até uma própria frase do Warren Buffett, né, o mercado costuma transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Exato, na verdade você não precisa inventar a roda, né? Já está demonstrado que esse método ele funciona
a única coisa que você precisa ter é paciência, né? E é exatamente isso que os investidores iniciantes não têm quando iniciam na renda variável. Infelizmente, muitas pessoas são chamadas, né, são atraídas para a Bolsa de Valores pela possibilidade de ganhos rápidos e fáceis, e aí eles acabam não seguindo essas regras, né? Eles acabam sempre estando expostos ao risco, e normalmente é o risco da ruína, onde elas podem perder todo o seu capital. Mas isso vem sendo superado, né? O pessoal está tomando aí mais mentalidade correta para investir com foco no longo prazo, e como sabemos, as 5 regras do Warren Buffett estão diretamente ligadas à paciência, e esse segredo tão simples tornou ele bilionário. Exato. Tem que cuidar muito com não ficar cego por rentabilidades, né? Cego por tentar construir riqueza no curto prazo, né? Ele é a prova viva, né? E é exatamente viva, né? Porque ele está vivo com quase 90 anos e um patrimônio de mais de 80 bilhões de dólares aí acumulados durante 50 anos utilizando essa estratégia que deu super certo e que não tem nada de complicado, né? Se for analisar bem, é uma estratégia simples. Tenha paciência, invista em boas empresas, reinvista os dividendos e aproveite a vida, né? Exato, pessoal. Se você tem sugestão, gostou desse conteúdo sobre a vida do Warren Buffett e gostaria que nós falássemos sobre a vida de outras pessoas ou de outros investidores, deixe aí no comentário que nós vamos estudar isso para os próximos vídeos. Também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e não esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais.